Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui a seção 107, do versículo 53 ao versículo 57, que fala do vale de Adã ou de Amã, tá bom? Então vamos estudar essa parte hoje, começando aqui no versículo 53, que diz assim: 3 anos antes de sua morte, Adão chamou Sete, Enos, Cainã, Malaalel, Jared, Enoque, Matusalém, todo o sumo sacerdote e também o restante de sua posteridade, que era justa, ao vale de Adão e de Amã, e lá lhe conferiu a última bênção. Bom, vamos ver aqui um pouquinho desse versículo 53, parte por parte, né? Falando aqui que antes, né, 3 anos antes de sua morte, Adão reuniu sua posteridade nesse local chamado Adã Odiamã. Bom, 3 anos antes da morte de Adão, a gente tem especificamente dentro da Bíblia, né? Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 5, falando que Adão viveu 930 anos. Então aqui está dizendo que era 927 anos, né? Faltava 3 anos ainda antes dele morrer. Ele reuniu a sua posteridade aqui, tá bom? Para conferir uma última bênção ali para eles. E aí ele cita o nome dos sumos sacerdotes aqui. E aqui fala que também ele reuniu o restante da sua posteridade que era justa, tá bom? Esse lugar onde Adão reuniu o seu povo, que ele chamou de Adã ou de Amã, tá bom? Vamos ler um pouquinho sobre isso, aí depois a gente fala dessa questão, dessa reunião que houve no passado e que haveria de novo, tá profetizado também, tanto aqui nas Escrituras, em Doutrina e Convênio, mas também no livro de Daniel, capítulo 7, fala sobre essa reunião aqui também, tá bom? Então vamos ver aqui algumas partes que eu marquei. Primeiro começar aqui com a palavra Adã, ou de Amã. O próprio Joseph Smith, ele ensinou que essa palavra, né, Adão ou de Amã, significa lugar onde Adão habitara, né? Ou vale de Deus, né? Tem essas duas em interpretação, mas a palavra tem mais interpretações, né? E até eu acho que vai fazer sentido para vocês isso que eu vou falar agora. A palavra Adã ou Diamã, a palavra Adã vem da palavra Adão. A palavra Adão significa humanidade, tá bom? Vem aí a raiz, né, da palavra vem para humanidade, então onde veio toda a raça humana. Então, Adão, ou seja, Adão, o Diamã, né, de onde, ou esse Amã aqui, vamos pegar essa palavra Amã, que é o nome do Senhor, tá bom? O Senhor não tem um único nome, assim como aqui está falando do nome do Pai, né, Amã, porque Jesus Cristo tem muitos nomes e títulos conforme nós vemos nas Escrituras. Mas esse Amã se refere ao Pai Celestial, tá bom? Nós temos duas escrituras em Doutrina e Convênio que falam um pouquinho sobre isso. Lá em Doutrina e Convênio 95, versículo 17, fala: diz o filho a Amã, o filho de Amã. Amã se refere a um dos nomes ou títulos do Pai Celestial, tá bom? E a outra escritura em Doutrina e Convênio está lá na seção 78, versículo 20. Eu vou ler inteiro. Diz assim, ó: portanto, faze as coisas que vos mandei. Diz o vosso Redentor, sim, o filho Amã, ou seja, o Filho de Deus. Então a palavra Amã é um dos nomes ou títulos do Pai Celestial ali. Então, o Filho Amã, que preparou todas as coisas antes de vos arrebatar. Então, agora que nós vimos que a palavra Adão, né, significa Adão, que vem aí depois da palavra humanidade, toda a humanidade. E Amã representa o nome de Deus. Então, aqui um novo significado para nós, talvez seja algo que nós possamos aprender agora, é que Adão de Amã significa lugar, né? Adão, onde ele estava com Deus, onde ele se apresentou a Deus. Então, faz sentido. Adão ou de Amã, onde Adão se encontrou com Deus, né?
Então faz sentido aqui. Para nós, eu peguei aqui uma frase para fazer mais sentido ainda. Ó. Adão na presença de Deus. Seria um dos significados. Lembra que eu estou falando de significado e não de tradução, tá bom? Assim como Joseph Smith falou sobre o significado dessa palavra, tá bom? Ele não fez uma tradução, né? Mas é o significado. Deixa eu pegar a palavra aqui de Joseph Smith usou também, né? Adão de Amã, ele falou que significa lugar onde Adão habitara, ou lugar ou vale de Deus, ou seja, juntando as duas coisas, lugar onde Adão habitou e no vale de Deus, né? É onde houve o encontro de Adão com Deus ali nesse vale, né? E aqui, na verdade, Adão ele vai apresentar a sua posteridade a Deus, assim como o trabalho que nós fazemos no templo, de uma certa parte, que a posteridade de Adão ela é apresentada ao Senhor junto ao véu. Então, aqui em Adão de Amã aconteceu isso, né? Adão apresentou a sua posteridade perante o Senhor aqui também. Bom, então esse é o significado, né, da palavra Adão de Amã, tá bom? Aqui mostra que não é uma fábula também, porque esse local existe. A gente está aqui agora na Revelação 107 de Doutrina e Convênio, mas na seção 116, aqui eu acho, se eu não me engano, essa revelação aqui, ela foi recebida no ano de 1835. Não vou me atentar agora aqui para procurar, para não sair do raciocínio aqui. Mas em 1835 parece que foi. E a seção 116 vai ser em 1838, que é onde Joseph Smith ele está num lugar chamado Spring Hill, né? E aí ele declara que aquele lugar que era ali, aquele lugar é aquele vale, era onde era Adão reuniu sua posteridade, ou seja, é onde é Adão ou Diamã, né? Então não é uma fábula, é um local realmente onde está. E tanto o que aconteceu na história no passado voltará a acontecer em nossos dias. O mesmo encontro que Adão teve, tá bom, com Deus em Adão de Amã, ali naquele vale, também em nossos dias Adão vai se encontrar novamente. Ele vai reunir a sua posteridade e se juntar ali, tá bom? E vai se reunir e novamente o Senhor vai aparecer ali. E aí tem algumas coisas que vão acontecer nós vamos estar debatendo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Lá em Adão de Amã, né, nesse local onde Deus vai aparecer, vai ser essa reunião. Quem vai estar nessa reunião? Conforme diz aqui, ele levou primeiro os patriarcas. Os profetas estarão lá, tá bom? Os profetas estarão lá, todos os cabeças de dispensação e os profetas vivos atuais também estarão nesse local, tá bom? Eles vão prestar conta das chaves que eles possuem ao Senhor, o que eles fizeram das chaves, da autoridade que Deus deu a eles. Também não é só eles, né, que vão estar. Nesse vale de Adão e de Amã vai acontecer a maior reunião de sacramento que já se viu, né? O Senhor vai compartilhar o sacramento ali nessa reunião de Adão ou de Amã junto com os profetas. Lembra que Jesus prometeu, né, aos discípulos lá, aos apóstolos lá no Novo Testamento, que desde aquele momento ele não beberia mais daquela vide, né, do sacramento, até que se reunisse com eles novamente. Então isso vai se cumprir em Adão de Amã, ele vai tomar o sacramento junto ali. Imagina, a gente vai à igreja aos domingos e tomamos o sacramento, em louvor também ao Senhor, para nos lembrar do seu sacrifício. Imagina tomar o sacramento com o próprio Salvador presente, né? Foi exatamente o que aconteceu com os nefitas, né? Por duas ocasiões ali, eles tomaram o sacramento na presença do Senhor Jesus. Então, vai ser algo histórico, né? Aqui também, conforme eu falei, a história se repete. Então, além de ter esses líderes que vão estar lá, também fala que não é só os líderes, né? No caso, o versículo que nós lemos aqui, o versículo 53, disse assim, ó: e também o restante de sua posteridade que era justa. Então, não somente, né,
os líderes da igreja, os profetas, mas também aqueles que são justos, né, vão ser apresentados também ali. Agora, claro, né, que é um local assim que, se nós formos contar hoje, tanto de membro que tem, mesmo que você considere aí, né, mas aqui está falando justo, né, nem todos os membros da igreja são justos, mas mesmo se nós considerarmos aí uma 50%, 30%, ainda assim é muita gente, né? Espero que pelo menos, no mínimo, né, possa haver com toda a tecnologia que nós temos, uma extensão para os templos, né, e que nós possamos ser convidados para estar no templo e assistir, né, essa grande reunião que vai acontecer, né? Então é só algo que eu fico fantasiando. Talvez o templo seja uma extensão para que nós possamos assistir, tá bom? Eu acho difícil caber todo mundo lá, né? Mesmo que alguns falem, mas está falando só dos justos, né? Vai ser uma reunião também que não vai ser aberta ao mundo, vai ser algo mais particular para os membros da igreja. Nessa reunião também, aqueles que portam chaves vão prestar conta das chaves que fizeram ao Salvador, tá bom? Então é algo interessante que vai acontecer. Vamos continuar lendo aqui para nós finalizarmos, né? Versículo 54 em diante. E o Senhor apareceu a eles e, erguendo-se, o abençoaram, e Adão chamou Miguel, príncipe arcanjo. Então, neste local, né, Adão ele foi chamado de Miguel, tá bom? É o mesmo Miguel que batalhou contra o dragão, né, descrito lá em Apocalipse 12, tá bom? Então, a gente vê aqui que Adão ele era Miguel. E aqui fala algo interessante, que ele foi chamado príncipe. Adão ele é o príncipe dessa terra. Por quê? Todo príncipe vem de um rei. Quem é o rei dessa terra? É Jesus Cristo, tá bom? Então Cristo ele sempre vai ser o rei dessa terra, tá bom? E Adão ele é o príncipe dessa terra que o Senhor deu as coisas a ele, né? Desde lá de Gênesis ele deu domínio sobre todas as coisas para Adão aqui, tá bom? Então aqui é algo interessante. Versículo continuando aqui, 55 em diante diz: e o Senhor confortou Adão e disse-lhe, né? Se ele confortou, né? Porque Adão estava preocupado com algo. E as palavras seguintes do Senhor já mostra qual era a preocupação, né, de Adão, justamente a sua posteridade. Então o Senhor colocou aqui, ó: e coloquei a cabeça de multidões de nação que procederá de ti, e dela serás por príncipe eternamente. E Adão levantou-se no meio da congregação, embora curvado pela idade, estando cheio do Espírito Santo, e predisse tudo o que sucederia à sua posteridade até a última geração. Então ele viu, né, todos os nossos dias, a sua posteridade, né, aqueles se esforçando para viver o Evangelho. Todas essas coisas foram escritas no livro de Enoque, e delas se testificará no devido tempo. Então é algo que lá para frente a gente vai ter um testemunho maior por esse livro aqui de Enoque, porque foi registrado. Vou pegar aqui para finalizar uma citação aqui do Bruce R. McConkie, que cita essa reunião, tá bom? De Adão e de Amã aqui. Então diz, Bruce R. McConkie, né, ele disse o seguinte: será um dia de julgamento para os fiéis de todas as eras, e ocorrerá no condado de Davis, Missouri. Esse condado de Davis, Missouri, é justamente nesse vale que é chamado Spring Hill, tá bom? Em um lugar chamado Adã de Amã. Ele virá em particular aos seus profetas e aos apóstolos que estão vivos. Será a maior congregação dos santos fiéis já reunida na face da terra. Então, olha que reunião vai ser essa, né? Aqui não cita nada de coisa online, não, né? Mas eu estou imaginando mesmo que é muita gente. Pode ser que os templos virem uma extensão para essa reunião. E conforme ele falou, é uma reunião fechada, né? Não vai ser uma reunião para o mundo todo, tá bom? Vou finalizar por aqui. Lá em Daniel, capítulo 7, do versículo 13 em diante, Daniel ele tem uma visão e ele vê o ancião de dias.
O ancião de dias é Adão, né? Porque ele é o que tem mais dias, nasceu primeiro. E ele vê que um semelhante ao filho do homem vem ao ancião de dias. O semelhante ao filho do homem é Cristo. Ele vem. Então ele está vendo justamente essa reunião que vai acontecer em Adiã de Amã, e que nessa reunião, então, aqui Daniel registra que Deus ele vai entregar a terra aos seus santos, tá bom? Então é algo bem interessante também. Então é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.